Com efeito, para além da sentença dirigida a Havá, Eva, há também nessa profecia uma ordem direta a todo homem que desejar um casamento viável, mesmo diante das crescentes ameaças jurídicas e intromissões abusivas do Estado nessa esfera, qual seja: homem, domine sua mulher. O contexto no qual a profecia foi dirigida à mãe dos mortais evidencia a necessidade de que o homem assim haja não apenas para cumprir as Escrituras, mas porque a narrativa edênica deixa claro ser a mulher um ser indômito por natureza e passível de ceder a influências extremamente destrutivas, como ocorreu no jardim. Um paralelo entre Havá e Pandora nesse contexto é quase inevitável. Por meio de uma conduta temerária de ambas, a humanidade ingressou em um novo estágio de evolução/involução. Portanto, cabe ao marido, como cabia a Adão, evitar que o aspecto profano da mulher sobrepuje o sagrado e gere contínuas destruições no microcosmo familiar. Tivesse o pai dos viventes sido um marido diligente, não teríamos todos sido expulsos do paraíso. Fato. A queda, portanto, nos deixa essa lição inevitável, categorizada pelo Altíssimo em seu castigo dado à mulher. Ou o homem domina sua adjutora, ou quedas microcósmicas ocorrerão constantemente, expulsando a família do jardim e a lançando na árida existência do mundo pós-queda. Livro Patriarcado Messiânico. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Então, vocês sabem, né, que desde que eu criei esse canal aqui, há mais de 6 anos atrás, eu nunca quis fazer dele uma espécie de ambiente ou de plataforma, enfim, na qual nós ficássemos aqui especulando sobre a vida alheia, fazendo mexericos, enfim, fofocas sobre acontecimentos de celebridades, etc, etc, etc. Mas, querendo ou não, nós vivemos em uma época em que a exposição da própria intimidade para algumas pessoas é uma questão até de estilo de vida, e não apenas de estilo de vida, mas é uma forma de ganhar dinheiro. Tem gente que monetiza a própria intimidade. Enfim, e sempre tem aqueles que dizem o seguinte: se cada um cuidasse da própria vida, nós seríamos mais felizes, etc. Meu amigo, eu concordo com você. Agora, a partir do momento que a pessoa expõe a intimidade dela publicamente, seja porque ela é uma pessoa pública ou porque ela quis publicar algo de sua intimidade, isso se torna algo público e, portanto, sujeito a comentários da sociedade. Mas eu procuro sempre usar acontecimentos que estejam ligados a assuntos que eu trato aqui no canal. Então, vou falar um pouco sobre essa separação do Zé Felipe e da Virgínia, e vou falar também um pouco de algo que está conectado, que é então uma reportagem que a BBC Brasil publicou, acho que hoje ou ontem, não sei exatamente, falando sobre um fenômeno que há anos eu venho falando aqui no canal, inclusive já há vídeos falando sobre esse assunto, que é a tal da hipogamia. Muito nós falamos aqui na masculinidade sobre hipergamia, mas falamos muito pouco sobre hipogamia, que é o oposto, né? E é um fenômeno cada vez mais comum. Isso aí é uma coisa que eu tenho várias conhecidas que entraram em relacionamentos hipogâmicos ou casamentos, como diria lá o termo, né? Um casamento morganástico, que é um tipo de casamento, enfim, onde existe esse desequilíbrio social entre as pessoas envolvidas. Eu vou só confirmar se o termo é esse mesmo, mas eu acho que é isso, casamento morganástico. Deixa eu só ver aqui. Isso, morganático. É isso, é um tipo de casamento, então, onde existe uma disfunção social entre os envolvidos. Então, senhores, vejam. Esse casamento aí que foi desfeito, há quem diga que houve traição por parte do rapaz, há quem diga que, na verdade, isso pode ser uma estratégia de marketing, não sei. O fato é que, visivelmente, o tal do Zé Felipe lá, né, filho do Leonardo, tá visivelmente mais abalado emocionalmente, mais tocado com essa situação, sentiu mais. Enquanto a mocinha lá, mocinha, né, mocinha é expressão, é forma de dizer, a Virgínia, parece que já foi aí curtir a vida, enfim, tem 3 filhos agora, mas é milionária, né? Nessa hora talvez o pessoal relativize um pouco o envolvimento com a Missol, né? Porque o pessoal vem com aquela
não, que é uma mulher com filhos e quando é uma milionária, você recusaria? Eu tenho certeza que muitos homens não recusariam, né? Claro, um sujeito de bom senso recusaria, obviamente porque é uma mulher casada, enfim, tem várias circunstâncias aí. Divórcio, eu já falei pra vocês aqui muitas vezes, né? Só uma coisa que acontece no papel. À luz das escrituras não existe divórcio, certo? Como regra, apenas excepcionalmente, mas isso, enfim, não é o assunto do vídeo. O fato é então que claramente esse rapaz, e eu nem conheço tão a fundo assim a vida dele, mas a gente percebia, e aqui eu vou falar por aquilo que se manifestava publicamente, era o que nós poderíamos chamar de um cara mais sensível, um cara mais desconstruído, embora eles tivessem lá uma família relativamente, né, dentro dos moldes do que a gente poderia chamar de tradicional, agora tem ficado mais claro do que nunca que é um cara sensível, é um cara mais, vamos dizer, desconstruído. A mesma coisa o outro irmão dele, né? Parece que foi um irmão dele que namorou lá a Bruna Marquezine, que era mais mulher do que a Bruna Marquezine. Então vejam, o que a gente aprende com isso, meus filhos? Uma verdade antiquíssima e que eu falo bastante aqui nesse livro, O Patriarcado Messiânico. Vou falar um pouquinho sobre a comercialização dele no final do vídeo, mas enfim, a verdade é que, meu filho, ou você aprende a dominar a tua mulher, ou você vai ser dominado por ela e a tragédia do Gênesis vai se repetir a miúde na sua vida. Por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade em que as mulheres estão cada vez mais empoderadas e estão, enfim, deslumbradas com esse empoderamento e têm adotado atitudes cada vez mais inconsequentes. Então vejam, uma família aí com 3 filhos, tem inclusive um bebê que está em nenhum ano ainda, sendo desfeita porque, enfim, os pais acharam que era melhor, ao que tudo indica realmente a moça que deve ter terminado porque ela que está muito bem. Enfim, de fato, no sentido de que ou nós compreendemos essa necessidade imperiosa de que você que é um homem, está em um relacionamento, você domine sua mulher, você seja masculino, você seja realmente alguém que, entre aspas, tá, o que eu vou utilizar aqui, porque eu tenho certeza que vai ser muito mal interpretado, então deixa eu pensar uma palavra melhor aqui. Ou você compreende que você tem que fazer com que a sua mulher tenha um profundo respeito por você e admiração como homem, ou então ela vai ser a sua amiguinha e cedo ou tarde ela vai te tratar como muitas vezes trata as amigas dela, meu filho. É isso que acontece. Agora, o que é o grande problema? Se você vai para o discurso da mídia, se você vai para o discurso do meio artístico em geral, cantores, enfim, atores, se você vai para um discurso que predomina no âmbito político, você vai ver hoje em dia um constante incentivo na nossa cultura para que nós, homens, caminhemos na direção oposta, na direção da desconstrução. Você tem que ser um cara mais sensível, que você tem que ser um cara mais, enfim, que faça mais a vontade da sua mulher. Eu já tenho falado isso aqui ao longo dos anos e por isso que foi bom escrever esse livro, porque eu concentrei várias ideias aqui de forma mais elaborada, de forma mais sistematizada, de forma mais referenciada. Porque à medida em que você vai se desconstruindo, meu filho, você vai perdendo a sua masculinidade, você vai perdendo o respeito da parte da sua mulher, você vai se tornando um homem fraco que ela acaba em algum momento sentindo que é um cara descartável. É aquela história. A mulher, assim que sente que conquistou o homem, que o dominou, ela perde o interesse por ele. Infelizmente é isso. No pós-queda, falando de um ser humano, né, de um ser espiritual que também sofreu as consequências da queda, infelizmente as mulheres têm isso. Daí um dos motivos do porquê elas se sentem tão atraídas por esses homens de uma índole mais indomável, né? Porque realmente é um desafio a ser, enfim, conquistado. Então, fica essa lição. Você vê, o cara tem dinheiro, não é um cara feio, né? Pode não ser um cara lindo, mas não é um cara feio, apesar de que é todo tatuado, né? Eu tenho infelizmente ainda mantém aquele preconceito antigo contra tatuagens, né? Até o dia de hoje. Eu sei que já se tornou uma coisa muito, muito comum. Mas enfim, então é um cara, meu filho, que tem muito mais prerrogativas do que eu e de que muitos de nós aqui que estão me ouvindo. Só que faltou o básico, que é um comportamento realmente masculino, de imposição. Agora o cara vem a público, se emocionando, chorando. Isso não é uma postura que um homem tem que ter numa situação dessa. Enfim, o fato é que ou nós compreendemos isso, que foi profetizado lá em Bereshit, né, de que foi dito à mulher, o teu desejo será para o teu marido, mas ele te dominará. Ou o homem exerce esse domínio, e existem várias interpretações sobre essa passagem, eu cito pelo menos 2 aqui no livro, bem interessantes,
Ou meus filhos podem se preparar para que isso aconteça constantemente na sua vida. É a única forma que você tem hoje de ter um relacionamento minimamente viável. É não se tornar um capacho da mulher. É não se tornar um sujeito emocionalmente fraco. Até porque, como eu falei lá da reportagem da BBC, né? As mulheres estão cada vez mais empoderadas, meu filho. Hoje elas já são maioria nas universidades. Hoje muitas delas já têm uma carreira profissional muito mais bem sucedida do que aqueles homens que ainda estarão à disposição delas para relacionamentos, e muitas delas estão tendo que aceitar isso. Vão fazer o quê? Né? Como elas não querem ficar solteiras, acabam se relacionando com homens socialmente inferiores a elas, profissionalmente inferiores ou academicamente inferiores. E claro que tudo isso tem uma consequência. Agora, isso não deve ser um óbice a que você, homem, desenvolva uma masculinidade plena, uma masculinidade total, a ponto de você não se intimidar. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Com a minha primeira esposa, ela tinha um salário maior do que o meu. E eu não via problema nenhum nisso, porque eu administrava as coisas do mesmo jeito, isso nunca foi um óbice. Teve uma vez que ela tentou vir com essa conversa de que o salário era dela, ela fazia o que ela queria, e eu lembro que nesse dia a gente estava conversando, eu falei para ela como é que é, e ela percebeu que a fala dela era uma fala completamente inadequada no momento e se retratou. Então, se você for um cara que vai ficar refém de porque a mulher ganha mais do que você, ou porque a mulher tem uma escolaridade melhor do que a sua, ou porque a mulher é uma influencer mais presente nas redes sociais do que você, etc. Meu filho, você se torna refém emocional dessa mulher, você está perdido. Entenda uma coisa, a mulher vai respeitar um homem que a domine. 50 Tons de Cinza deixou isso muito claro, foi aquele fetiche mundial de um monte de mulheres, inclusive de muitas feministas que deliraram, né? Tiveram sonhos aí eróticos com Christian Grey, e por isso que, novamente, eu escrevi 100 Tons de Rosa, que é a versão feminina daquele livro. E olha, desculpa, Christian Grey comparado com Catarina Rosa é uma criança infantil e inocente. Isso aqui sim é um romance digno de ser lido, com uma profunda reflexão espiritual, erótico-religiosa sobre relacionamento, sexualidade, enfim. Essa sim, Catarina Rosa, é uma mulher plena, né, do tipo que não existe mais hoje em dia. Mas enfim, é o cisne negro do qual eu tanto falo. Então, senhores, compreendamos isso. Esqueça o discurso da mídia, esqueça o discurso que existe nos ambientes religiosos hoje em dia, de que você tem que ser um homem sensível, um homem que faça tudo que sua mulher quiser, você tem que ajudar em casa, você tem que praticamente se tornar a mulher dentro de casa, você tem que ser um amiguinho dela. Não, você não tem que ser um amiguinho da sua mulher. Se a sua mulher quiser amiguinhas, você arranja uma segunda esposa, pronto. Falo sobre poliginia aqui no livro, obviamente. Esse livro eu falo sobre muita coisa, como eu falei, falo sobre Red Pill, à luz das escrituras, faço um breve histórico de como essa influência pagã foi entrando na nossa cultura cristã, né, que infelizmente acabou adotando um modelo de relacionamento que não é o das escrituras. Falo sobre o patriarcado messiânico, sobre a formação de comunidades patrimessiânicas. Enfim, senhores, por quê? É o melhor curso de masculinidade que você, homem, pode adquirir. Isso aí você não tenha nenhuma dúvida, tá? Tá com um problema agora, eu suspendi a venda dos livros físicos. Por quê? Porque eu tô fazendo uma reformulação na plataforma onde eu vou vender. Infelizmente, esse negócio de vender pelo e-mail e tal, tava me dando muito trabalho, inclusive pela Hotmart. Então, vocês que receberam os livros já, inclusive o Patriarcado Messiânico praticamente já se esgotou. Acho que tô com 2 exemplares só, os 100 Tons de Rosa tem um pouco mais. Vocês estavam explorando a minha mão de obra, porque era eu que fazia o pacote, eu tinha que ficar conferindo endereço, eu tinha que ficar depois pegando o código de rastreio e mandando pro pessoal, eu tinha que fazer tudo, então estava dando muito trabalho e eu não estava conseguindo suprir a demanda a contento. Então, provavelmente os livros agora vão para aquelas editoras que imprimem por demanda. Vai ficar um pouco mais caro, mas pelo menos vai ficar muito mais acessível e eu vou poder fazer combos lá, né, de descontos, e eu acredito que o frete também vai ficar mais barato. Mas de qualquer forma, o e-book, né, o livro eletrônico, está à disposição, vou deixar o link aqui embaixo. Quem quiser comprar esses últimos físicos que estão comigo, do 100 Tons de Rosa e do Patriarcado Messiânico, não vá nem pela Hotmart, tá? Porque pela Hotmart o link está suspenso. Pode mandar um e-mail aqui para esse e-mail, e aí eu vou vender os últimos exemplares, né, do Patriarcado Messiânico, do 100 Tons de Rosa. Já vou fazer uma nova tiragem. Fiz um ajustezinho ou outro na diagramação, mas é isso, senhores. Entendam uma coisa. Esqueça o discurso religioso, que infelizmente existe no meio religioso hoje, né? Hoje, como eu sempre tenho dito também, falo sobre isso no livro.
foi contaminado por essa perspectiva romântica. Esqueça o discurso religioso, esqueça o discurso da cultura, esqueça o discurso das mulheres que querem homens sensíveis, querem coisa nenhuma. Elas querem um homem que as domine, porque só assim o espírito da mulher alcança a paz. Eu sei que isso é machismo, né? Considerado uma fala machista hoje em dia, mas honestamente, né? Dane-se, né? O cara que quiser não ser machista ou quiser ser desconstruído, tá perdido, né? Chifre é o que há de mais solto por aí hoje em dia, né? Quando não um abandono, um desprezo por parte da mulher. Muita coisa, senhores. Essa profecia não foi proferida à toa pelo Eterno, né? Homem, domine tua mulher ou a tragédia do Éden vai se repetir várias vezes na tua vida. Afinal de contas, como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno, senhores, nos dê sabedoria.